Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre modos verbais. Porém, como já temos um vídeo aqui no canal falando sobre o modo imperativo, e relembrando, é o modo que indica ordem, pedido, conselho, proibição e etc., iremos aprender somente sobre o modo indicativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo, primeiramente, é o modo verbal que expressa um fato certo, certeza, um fato que realmente aconteceu no passado ou também no pretérito, acontece, temos certeza deste acontecimento no presente, ou também é certo que acontecerá no futuro. Por exemplo, a seguinte oração: Eu tenho filho. Ao fazermos a análise sintática e gramatical desta oração, percebemos que o verbo tenho, que é o verbo da frase, indica um acontecimento do presente, eu tenho, ou seja, o verbo está conjugado no tempo presente do modo indicativo, ou também dizemos que está conjugado no presente do indicativo, e também ele é um verbo que indica algo que é certo. Eu tenho certeza que neste momento tenho filhos. Logo, por isso dizemos que está no presente do indicativo, pois indica um acontecimento de agora, neste momento, e que é certo, temos a certeza. Entretanto, o modo subjuntivo é o oposto, o contrário do modo indicativo. Ele expressa um fato incerto, hipotético, ou seja, quando utilizamos em uma oração um verbo que está no modo subjuntivo, este nos trará a ideia de incerteza, um fato ou um acontecimento hipotético que talvez tenha acontecido, talvez esteja acontecendo ou também talvez irá acontecer. Por exemplo, a seguinte frase: talvez eu viaje. Uma observação muito importante em relação ao modo subjuntivo é que, em alguns casos, não comumente, porém em ocasiões específicas, podemos utilizar advérbios de dúvida, talvez, provavelmente, entre outros. Nesta oração, temos como verbo da frase a palavra viaje, que também está no tempo presente, como nosso primeiro exemplo. Porém, como indica uma incerteza, um fato hipotético, ele está no presente do subjuntivo. Temos também que fazer a análise que, quando conjugamos o verbo no presente do subjuntivo, neste caso o verbo viajar, temos que utilizar o pronome relativo o que antes do pronome pessoal que irá indicar a pessoa a qual estamos conjugando o verbo. Ou seja, que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajamos, que vós viajais, que eles viajem. Uma observação é que a palavra que é um pronome relativo, que virá antes do pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não indica algo que irá acontecer. Pois, se nós fôssemos conjugar este verbo no futuro do subjuntivo, ou também no futuro do pretérito do subjuntivo, teríamos que utilizar as palavras quando eu viajar ou também se eu viajar, e assim por diante na nossa conjugação verbal. Logo, como nós aprendemos e observamos o que é o modo indicativo, que é o modo verbal a qual expressa um fato, um acontecimento que temos certeza, um fato certo, e o modo subjuntivo, que expressa um fato incerto e hipotético, nos traz uma ideia de dúvida e incerteza, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Conjugue o verbo dizer no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Temos as pessoas, os pronomes pessoais do caso reto, que indicam as pessoas no verbo na sua conjugação no presente do indicativo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeiro, temos o verbo dizer na primeira pessoa do singular. Eu digo. Segunda pessoa do singular, tu dizes. Terceira pessoa do singular, ele diz.
Agora conjugaremos nas três pessoas do plural. Nós, vós, eles. Nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Portanto, temos a conjugação do verbo dizer no presente do indicativo. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Porém, quando nós formos conjugar este verbo ou qualquer outro no presente do subjuntivo, temos que escrever o pronome relativo que antes dos pronomes pessoais do caso reto. Ou seja, temos que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles. Primeiro, a primeira pessoa do singular. Que eu diga, na segunda pessoa do singular, que tu, nós apenas acrescentamos a conjugação verbal um S, a qual diga, ou seja, se eu tenho na primeira pessoa do singular que eu diga, eu apenas acrescento um S para conjugar na segunda pessoa do singular, que tu digas. E na terceira pessoa do singular, que ele, nós repetimos a mesma forma verbal que utilizamos na primeira pessoa do singular, que ele diga. Agora, na nossa forma no plural, que nós digamos, que vós dizeis, não, perdão, que vós digais, pois vós dizeis é no presente do indicativo, porém, quando nós utilizamos a forma verbal do presente do subjuntivo, nós temos que utilizar uma forma parecida ao futuro do indicativo, que vós digais. Outra observação, que na nossa forma verbal da conjugação, na segunda pessoa do plural, vós, que vós digais, nós repetimos, utilizamos a forma verbal da primeira pessoa do singular e também da terceira pessoa do singular, que ele diga ou também que eu diga, porém nós acrescentamos as letras de S ao final da forma verbal. E por fim, que eles digam, nós apenas acrescentamos a letra N. Portanto, temos as nossas duas conjugações. O verbo dizer no presente do indicativo, a qual indica uma certeza, e a nossa conjugação no presente do subjuntivo, que indica fatos hipotéticos. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 3 sobre modos verbais, porém falando especificamente somente sobre o modo indicativo e o modo subjuntivo. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!